Olá, a paz de Cristo, meu nome é Israel Fontoura. Hoje eu estou aqui no canal Graça e Conhecimento, no curso Escatologia Revelada. O Monte Altis me pediu para trazer uma aula aqui especial para vocês sobre as 70 semanas e hoje nós vamos falar sobre esse tema das 70 semanas, tá bom? Você que não conhece esse tema, você vai ser hoje abençoado nesse entendimento que é muito especial na Escritura, mas que infelizmente muitas pessoas não conhecem, tá bom? Então vamos todos aqui estudar e meditar nesse tema. Irmãos, o tema das 70 semanas é um tema que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem e que existem diversas versões e entendimentos sobre esse tema. Uns vão dizer que tal tema, que tal profecia já se cumpriu, outros vão dizer que vai se cumprir talvez aí com o povo de Israel, ou que simplesmente isso é um assunto simbólico ou coisas mais alegóricas. Então, nesse vídeo, nós vamos tentar entender isso, nós vamos desmistificar algumas coisas, vamos fazer algumas ligações lógicas e cronológicas para você entender a profecia, tá bom? Então, convido você a ficar aí até o final desse vídeo conosco. Então, quero deixar duas expressões aqui. Nas 70 semanas, nós vamos ler o texto daqui um pouco. 70 semanas vai falar de algumas coisas proféticas relacionadas a números, datas. Só que antes de eu ir propriamente dito lá para o texto das 70 semanas, eu quero ler um texto para você que vai estar lá em Mateus capítulo 18, verso 21, para você tentar entender, tá? Então, em Mateus capítulo 18, verso 21, você vai ter o seguinte texto. Pedro, estava curioso quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão que tropeça, que erra, e ele vai dizer assim, perguntando para Jesus. Então Pedro, aproximando-lhe-se, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não, te digo que até 7 vezes 7. Te digo não, que até 7 vezes 7. Mas 70 vezes 7. Olha que interessante. Jesus está dizendo que deve-se perdoar até 70 vezes 7. Tá? Então aqui é uma boa introdução para nós entendermos as 70 semanas. Por quê? A expressão semana está nos linkando com a expressão 7. E a expressão 70, você tem aí justamente 7 vezes 10. Nós devemos entender que o número 7 é aquele número que fala da completude de Deus. Deus ele fez o mundo em 7 dias. Então, 7 é aquilo que fala do finalizar, do trabalho. O homem trabalhava 6 dias e descansava no 7º. O 7 vai ter esse significado mais profundo daquilo que Deus quer te passar. E aí Pedro pergunta assim para Jesus, olha, eu devo perdoar apenas 7 vezes o meu próximo, o meu irmão, aquele que peca contra mim? E Jesus fala, não, até 70 vezes 7. Não é que você vai ter que perdoar o seu próximo 490 vezes, não. É que Deus ele quer, através das palavras de Cristo, aqui nos levar para uma coisa mais excelente, mostrar que o perdão de Deus, ele está expresso neste termo 70 vezes 7, tá? O perdão do homem é como se fosse 7, mas o perdão de Deus é 70 vezes 7. É claro que o perdão de Deus ele é incontável, ele é infinito. Mas nós vemos que aqui Deus está exemplificando esse número dos 70 vezes 7. Por quê? Porque existe todo um contexto, uma bagagem profética que você precisa entender. Então, vamos abrir em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 24, e você vai começar a entender o que eu quis dizer para você aqui. Primeiro a gente vai entender que depois eu vou voltar para esse texto para explicar ele. Agora eu vou mostrar para você o sentido dele, que ele está trazendo para nós aqui, tá? Aqui no verso 24 de Daniel 9 vai aparecer o seguinte, preste bastante atenção. 70 semanas, tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, tá? Então eu quero que você note aqui, neste texto, a expressão 70 semanas.
Perfeito? Lembra que eu mostrei para você lá que Jesus fala para Pedro, olha, não digo que 7 vezes, mas que 70 vezes 7. E nesse texto vão aparecer algumas expressões que estão ligadas ao quê? Ao perdão. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar o quê? Cessar a transgressão. Lembra que Jesus ele fala de perdoar os pecados? 70 vezes 7? Aqui ele fala que 70 semanas são para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e depois nós vamos ter para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Olha que tremendo, Jesus fala do perdão que é 490. E aqui nós vamos ver que o anjo vai aparecer para Daniel, como nós vamos ver daqui um pouco no contexto. E quando ele aparece para Daniel, você percebe que neste momento vai ser dito que, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para, primeiro ponto, cessar a transgressão, veja, perdão de pecados, como Jesus falou. Depois, para dar fim aos pecados, também fala de perdão. E expiar a iniquidade. Aqui 3 vezes fala desta relação com o perdão, assim como Jesus falou que devemos perdoar até 70 vezes 7. Tá? Então, aqui está a realidade do perdão de Deus, que vai ser tipificada nesse número 490, 70 vezes 7. Só que veja que a expressão ela vai ser aplicada aonde? Sobre o teu povo. Então, quando se fala do número 70 vezes 7 de perdão, Deus ele quer trazer um número mais coletivo, falando das pessoas do povo que teriam os seus pecados perdoados. Tá? Então, essa relação nós podemos entender aqui. Só que, irmãos, antes de nós chegarmos aqui no verso 24 de Daniel 9, existe toda uma bagagem de versículos que nós precisamos ler do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, principalmente o 8 e depois o 9, capítulo 9, os versos lá que vão mais ou menos do verso 1 até o verso 19, do que Daniel ele vai perguntar e pedir para Deus, tá? Então, eu quero que você leia comigo Daniel capítulo 9, do verso 1 até mais ou menos o verso 19, e nós vamos ver ali o teor da oração de Daniel, que vai estar mostrando para nós o seu desejo e o seu pedir perdão em relação ao seu povo, que vai ser respondido aqui em Daniel a partir do verso 20 e vai entrar nas 70 semanas. Então, no verso 1, vai dizer o seguinte: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Tá? Então, você que não conhece muito bem o contexto de Daniel, a gente precisa entender que aqui vai falar de reinos. Daniel 7 vai falar dos reinos que viriam. Daniel 2 também fala da estátua. Então, existe uma sucessão de reinos. Então, aqui você precisa entender que estava havendo uma transição do reino babilônico que estava perdendo a sua autoridade, perdendo o seu poder. E agora os medo-persas estão vindo, tirando toda a autoridade dos babilônios, estão dominando sobre esse reino. E Daniel estava nesse meio. Daniel, agora que serviu durante muito tempo aos reis da Babilônia, ele passa agora também a servir os reis da Média e da Pérsia. E aqui nesse texto especificamente fala, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero da linhagem dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus, tá? Para você se inteirar aqui no contexto. E no verso 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de, preste muito atenção nesta expressão, de 70 anos. Em Daniel 9, verso 24, fala de 70 semanas. E aqui nós vemos que a libertação do povo do cativeiro da Babilônia é 70 anos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus não está utilizando a expressão 70 anos do cativeiro demonstrado em Jeremias sem um significado, mas ele está fazendo uma ligação com você lá para o que a gente vai ver sobre Daniel, que vai falar de 70 vezes 7. Por quê? Deus ele trabalha muito com sombras e realidades. Irmãos, quando passam-se 70 anos do contexto da Babilônia, onde o povo vai ser liberto, é uma figura da realidade que se completará
no 70 vezes 7. Enquanto o povo é libertado de um cativeiro de 70 anos, Deus está mostrando que o seu povo vai ser liberto de fato do cativeiro permanentemente na realidade, não nas sombras, no cumprimento dos 70 vezes 7. Então, 70, que é o cativeiro literal da Babilônia, sombra. 70 vezes 7, realidade, cumprimento, o ápice de tudo. Esses 70 anos aqui, irmãos, estavam se completando. Daniel estudava muito as profecias, se dedicava muito às coisas do Senhor, e ele começou a fazer os cálculos desde o tempo do cativeiro, dos tempos em que o povo foi para o cativeiro, e ele chegou à conclusão que os 70 anos estavam se cumprindo. E agora ele começa a orar ao Senhor para que o Senhor cumpra aquilo que foi descrito lá para esses 70 anos que se cumpririam. Daniel ele estava vendo que o reino da Babilônia estava se desfazendo pelos medos e pelos persas, e agora o Senhor deveria libertar o seu povo. Então ele começa agora a orar para que Deus perdoe os pecados da sua nação. Lembra que eu falei para você que 70 vezes 7 fala justamente de perdão? Aqui, quando se completam 70 anos, é como se Deus tivesse perdoado o pecado do povo de Israel e agora ele vai ser liberto desse cativeiro. Tá? Coloque isso no seu entendimento para você entender o que nós vamos dizer. Então ele vai começar a pedir os perdões no verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações, súplicas e com jejum e pano de saco. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam o quê? Os teus mandamentos. Temos cometido iniquidades e procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Né? Daniel está tendo uma atitude aqui muito nobre, onde ele está pedindo perdão por pecados que nem ele cometeu. Mas ele está pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Né? Ele está tendo uma atitude de interceder pelos seus. E nós precisamos entender que aqui, irmãos, Daniel ele está vivendo num contexto onde ele está utilizando um modelo do Novo Testamento de sacerdócio. É muito interessante que lá no contexto de Israel, templo, os homens utilizavam oferecer cordeiros, sacrifícios, para receberem o perdão. Mas aqui nós vemos que Daniel ele está oferecendo seu sacrifício no sentido de orações. Veja, um modelo, né, do Novo Testamento, da nova aliança, oferecendo pelo seu povo. E no verso 6, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o curar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Você precisa aqui prestar atenção em alguns pontos. Ele vai falar o seguinte, irmãos. A primeira coisa que você tem que notar aqui é a expressão todo o Israel, tá? Logo a gente vai falar sobre elas, sobre essa expressão. Então ele vai utilizar aqui o primeiro ponto, todo o Israel. Depois ele vai falar o quê? Quer os de perto, quer os de longe. O que significa isso? Em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Irmãos, quando o povo de Israel começou a transgredir contra o Senhor, Deus ele vai dividir o seu povo de 12 tribos em duas casas, em duas partes. A casa de Israel e a casa de Judá. Você pode entender melhor isso aqui nas aulas do irmão Tiago Tis sobre as duas casas de Israel. E aí você vai ter esse entendimento melhor. Mas, para resumir aqui, nós devemos entender que parte do povo vai ser levado para as nações, vai ser levado para o cativeiro, e aí nós vamos ver que uma parte desse povo vai continuar em Jerusalém. Então, esses que estão perto é os que continuaram em Jerusalém, mas esses que estão longe vão ser aqueles que vão ser levados para as nações, né? O rei da Síria vai tomar esses israelitas e vai levar para várias nações. Então Israel vai ser aí apenas agora feito de apenas algumas tribos dos judeus, de algumas pessoas da tribo dos judeus e também dos benjamitas e alguns levitas. Basicamente isso vai se resumir o Israel que existia nesse tempo de Daniel.
E o restante das tribos vão ser levados para onde? Para o cativeiro, né? Vão ser levados para várias outras nações. Então, quando ele fala aqui os de perto, são esses que ainda estavam em Jerusalém. Mas quando ele fala dos de longe, a casa de Israel são aqueles que foram lançados para as nações. Só que Daniel estava aqui pedindo perdão dos pecados daqueles que há muito tempo já haviam sido levados, né, embora. Esse aqui é o contexto que está aparecendo aqui. Mas você precisa marcar essas três expressões. Todo Israel, os de perto e os de longe. Essas expressões vão ser utilizadas lá no Novo Testamento por Paulo e logo mais eu vou explicá-las para você. Em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois temos nos rebelado contra ti. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus profetas, os seus servos. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Eu vou pular para o verso 17 aqui, porque tem bastante coisa ali para a aula não se tornar muito longa. Mas eu vou pular para o verso 17, você já entendeu que ele está pedindo perdão pelos pecados, pelas coisas que os israelitas fizeram? E no verso 17, ele vai começar a pedir algumas coisas para o Senhor que você precisa entender. Diz assim, agora pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, nem as tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atende-nos e age-nos. E não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo, que são chamados pelo teu nome. Lembra que eu mostrei para vocês ali em Daniel? Nós lemos do verso 1 até o verso 19 ali, pulamos alguns versos para ficar mais fácil a leitura, mas quando chega no verso 24, nós vamos ver que vai ser dito, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para cessar os pecados, cessar a iniquidade, etc, etc. Você consegue perceber que desde o verso 1 até o verso 19, Daniel ele está falando dos pecados, pedindo perdão dos pecados. Então, depois do verso 20 até o verso 24 vai vir a resposta divina, aonde Gabriel vai vir para trazer a revelação de quando de fato os pecados do povo seriam perdoados, e isso vai ser traduzido aonde? Nas 70 semanas. Então o povo peca e o anjo Gabriel vai vir com a mensagem de Deus para mostrar que o perdão do pecado dos pecados do povo viriam nessa, né, relação de 70 semanas, 490. Então, Daniel faz a pergunta e pede para o Senhor, e a resposta vem através das 70 semanas. E aí veja o que vai dizer o contexto aqui, a partir do verso 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem, Gabriel, né, o anjo do Senhor, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera, pois, a coisa e entende a visão. Vou fazer um parêntese aqui. Daniel, nós podemos dizer que é o Apocalipse, né? Que fala de contextos escatológicos da vinda de Jesus, vai estar exemplificado aqui em Daniel. E Daniel vai ser chamado de muito amado, né? Então Daniel, ele era o profeta amado. E é interessante que vai ser dito que João também era o discípulo, o apóstolo amado do Senhor. Então, essa expressão amado, ela está fazendo um link de Daniel com João. João vai ser chamado de amado,
né? E ele vai trazer o Apocalipse para nós. Daniel vai ser chamado de amado e ele vai trazer as visões apocalípticas do Antigo Testamento, mas tratam-se das mesmas coisas com palavras diferentes. Você não pode separar Daniel de Apocalipse. Daniel vai trazer uma parte da revelação e Apocalipse vai trazer outra, mas trata-se da mesma coisa. E é muito interessante que essa expressão amado, né, vem de amor. E nós vamos ver que ela está tratando de muitas coisas relacionadas aí até a Filadélfia, que tem um outro estudo do Monte Altis que ele traz aqui. Então nós entendemos que agora o anjo, não é mesmo? Ele aparece para Daniel e traz essa revelação. E olha o que ele vai dizer. Daniel faz ali, né, a petição dos perdões dos pecados. E agora o anjo vai trazer a resposta sobre isso. E ele vai dizer, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Então, olha o primeiro ponto. Cessar a transgressão. Ponto 1. Depois, dar fim aos pecados. Ponto 2. Para expiar a iniquidade. Terceiro ponto. Para trazer a justiça eterna. Quarto ponto. Depois, para selar. Quinto ponto, né? Selar a visão e a profecia, que aqui seria o sexto ponto, e para ungir o santo do santo. O sétimo ponto, tá? Então tem 7 pontos aqui que você precisa entender que vão se completar, vão se cumprir quando se completarem as 70 semanas, que é o quê? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, tudo isso que nós vemos aqui. Agora, eu preciso que você entenda algumas coisas aqui, perfeito? Antes de eu falar do cessar a transgressão, do dar fim aos pecados, etc., etc., eu quero tratar dessa questão da visão, que vai abrir um entendimento aqui para você. Irmãos, quando nós vemos aqui que diz, tá? Para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, quando fala de selar visão e profecia significa cumprimento. Essa visão ela vai ser selada, ela vai ser cumprida quando, né, 70 semanas forem cumpridas. Agora você precisa pensar, poxa, mas que visão é essa? Que profecia é essa que vai ser cumprida? Eu vou resumir aqui, mas eu vou pedir para você ler depois na sua casa Daniel capítulo 8, ler todo Daniel capítulo 9 e também ler Daniel capítulo 7. Porque esses 3 capítulos, eles vão trazer visões de Deus para Daniel. E aí você vai somar com Daniel capítulo 2, que traz a visão da estátua, não é mesmo? Aquela visão daquela estátua terrível, onde vai mostrar os reinos. Aí você soma com Daniel 7, que vai mostrar aqueles animais terríveis também, que vai tratar da mesma coisa com alegorias diferentes. E aí Deus vai trazer a visão de Daniel 8, onde nós vamos ver lá tempos e metade de um tempo, a abominação da desolação, o chifre pequeno, o bode e o cordeiro. Daniel vai ter estas visões. Então, devido ao tempo, eu não posso ler Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7. Mas nós podemos aqui pegar um pedaço de Daniel capítulo 8 e entendermos o que vai ser dito, tá? Então, vamos entender a visão que Daniel aqui fala que vai ser selada e a profecia que vai ser cumprida. Essa visão que eu vou mostrar para você, ela vai resumir todas as outras que a gente vê no capítulo 2 e que a gente vê no capítulo 7, tá? Então vamos para Daniel capítulo 8, do verso 13 ao verso 17. Diz assim, você precisa ler depois os outros contextos, tá? Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão? Lembra que nós vimos lá das 70 semanas que vai, né, selar a visão? Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. E havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi a voz de um homem dentre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere para o tempo do fim. E aí, pulando para o verso 26, diz assim, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão porque se refere a dias muito distantes
E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. A visão de Daniel 8, que ele vai ter ali das 2.300 tardes e manhãs, veja, ele não entendeu. E ele se espantava com essa visão e ninguém podia explicar para ele. Aí aqui acaba o capítulo 8, e aí nós vamos ver aquele capítulo 9, onde ele vai fazer a oração, ele vai pedir perdão dos pecados. E aí quando ele faz essa oração de pedindo perdão dos pecados, nós vamos ter a revelação ali dos 70 anos, perfeito? E aí mais um pouquinho nós vamos ver que Gabriel vai se apresentar, e olha o que vai ser dito. Eu vou ler de novo para você entender com isso que eu mostrei para você aqui agora. Veja o que vai ser dito aqui no finalzinho da oração de Daniel. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E falava na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto e observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, agora saí para te fazer entender o sentido. Lembra que Daniel não tinha entendido o sentido da visão? Gabriel agora vai vir e vai trazer para Daniel o sentido da visão. Qual a visão, irmãos? A que nós vimos lá no capítulo 8, que fala das 2.300 tardes e manhãs, que fala, né, do bode e do cordeiro, que você vai ver no capítulo 8, que fala de todos aqueles contextos que Daniel não tinha conseguido compreender. E agora Gabriel vem para sair para fazer-te o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, esta visão aqui, irmãos, que ele fala que vai ser selada, e a visão e a profecia que vão ser cumpridas, são as visões do capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e que vai ser apresentada aqui no capítulo 9. São essas visões que ele está tratando aqui. E qual é a visão do capítulo 2? A visão do capítulo 2, nós vamos ver a estátua de Daniel e aquela pedra que vai vir e vai desfazer todos os reinos do mundo e estabelecer o reino de Deus. A visão do capítulo 7, nós vamos ver aqueles 4 animais. E no final vai se levantar um chifre pequeno, vai fazer guerra contra o santo durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, até que vai vir o ancião de dias e vai desfazer aquele reino daquele 4º animal. E aí nós vamos ver que no capítulo 8, Deus ele vai abrir o contexto do chifre pequeno, vai mostrar no capítulo 8 a visão das 2.300 tardes e manhãs, e Daniel não vai entender essa visão das 2.300 tardes e manhãs que fala o quê? Que fala do chifre pequeno que vai se levantar contra o exército do Senhor, vai desfazer o sacrifício, vai instituir a abominação da desolação, mas no final das 2.300 tardes e manhãs ele vai ser destruído. Essas 2.300 tardes e manhãs ela vai estar associada com aquela expressão tempos, tempos e metade de um tempo. E quando essa visão de tempos, tempos e metade de um tempo se cumpre lá em Daniel capítulo 7, veja, vem o Senhor, o ancião de dias, e desfaz o reino da besta. Então, quando aqui em Daniel fala de selar a visão e a profecia, você precisa ter isso em mente. É isso que o anjo está vindo para explicar para Daniel. Tá? Então, aqui você tem uma pista do cumprimento das 70 semanas. Tá bom? Você tem aqui um cumprimento do que significa essas 70 semanas, no sentido do cumprir a profecia. E uma expressão que eu quero que você anote, tá? É justamente a expressão semanas, que ela vai ser muito reveladora. Ela trata de 7, mas ela também trata da semana, que a gente vai ver logo mais, tá bom? Marque essa palavra na sua mente e depois nós vamos ver cessar a transgressão, o fim dos pecados e expiar a iniquidade, que está tudo ligado aqui com o que Jesus fala lá, né? Até 70 vezes 7 nós devemos perdoar o nosso próximo. Você entendeu aqui quando eu falei da visão de Daniel 2, visão de Daniel 7 e a visão de Daniel 8. Elas são visões escatológicas, tanto que Daniel, capítulo 8, vai dizer que é uma visão que se refere ao tempo do fim.
Eu sei que muitas pessoas querem tratar a visão de Daniel 8 como uma coisa que já se cumpriu. Mas quando você tem a expressão ali, para o tempo do fim, irmãos, o tempo do fim é o final dos tempos. Não é qualquer momento, mas é o final dos tempos, onde você está vendo ali literalmente. Você vai ver um bode e você vai ver um cordeiro, irmãos. Aquele bode vai representar o poder da besta, bode. E o cordeiro, que tem 2 chifres, vai ser representado também como o povo de Deus, onde ele vai ter 2 chifres. Então a besta, tipificada no bode, vai atacar o cordeiro, que representa o povo de Deus. E aqueles 2 chifres é uma tipologia com as 2 testemunhas. Então o bode, né, batendo no cordeiro, significa o anticristo, a besta, querendo matar aí o povo de Deus, querendo matar as 2 testemunhas. Esse é um âmbito da visão. Então, ela se refere, sim, ao tempo do fim. Só que, além de Daniel capítulo 9, quando Daniel ali está fazendo a sua oração, e ele fala, olha, no verso 1, né, que ele viu pelos livros do profeta Jeremias que o cativeiro de Israel na Babilônia se cumpriria quando se completassem o quê? Os 70 anos. E ele estava ali no final de 70 anos. Babilônia já tinha sido tomado pelos medos, pelos persas. Então ele começa a orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor libertasse eles. Então, se Daniel fala do livro do profeta Jeremias, eu acho que é muito sensato nós olharmos da onde o profeta Jeremias escreve isso. Então, eu quero que você abra em Jeremias capítulo 25, que você vai entender. No verso 12 desse capítulo vai dizer o seguinte: e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, olha só que interessante, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. E fareis que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma expressão chamada pega-ratão. O que significa isso, irmãos? É que quando você fala uma coisa, mas na verdade tem um outro significado. Isso tem muito nas provas de vestibular, de concurso, onde eles botam uma coisa ali que parece uma coisa, mas na verdade é outra e você erra. E Deus utiliza muito isso. Em que sentido? No sentido de que ele mostra uma frase para você que aparenta ser uma coisa, mas na verdade é outra. E os ateus, eles muito utilizam isso para criticar a Bíblia. Mas veja aqui, irmãos. Nós vemos que Daniel fala dos 70 anos, perfeito? E essa ligação dos 70 anos que estão no livro de Jeremias vai aparecer aqui em Jeremias capítulo 25. E Deus diz assim que quando se completarem os 70 anos, então Deus vai fazer de Babilônia um montão de ruínas e vai fazer com que muitas nações se transformem em um montão de ruínas. Só que se eu disser para você que isso não se cumpriu, será que nós podemos dizer que Deus estava mentindo? Não. A questão, irmãos, é que Deus ele utiliza expressões que às vezes dá a impressão que está falando do passado, mas está falando do futuro. Irmãos, quando fala aqui em Daniel, capítulo 9, dos 70 anos, que liga com Jeremias, Jeremias não estava falando necessariamente do cativeiro daquele tempo, mas Jeremias já estava profetizando lá para o fim. Porque Babilônia, irmãos, quando os 70 anos se cumpriram, ela não se tornou em montão de ruínas. As nações que foram aprisionadas por Babilônia não se transformaram em montão de ruínas. Pelo contrário, as pessoas que estavam presas das nações em Babilônia foram mandadas para as nações novamente. Babilônia, pelo contrário, se tornou mais para frente própria parte do reino de Alexandre o Grande. Ela se tornou e continuou sendo esplendorosa ao ponto que Alexandre o Grande ficou, totalmente aí magnificado com a grandeza de Babilônia e fez parte do seu reino. Deus não cumpriu aquilo quando se cumpriram 70 anos. Mas sabe o que Deus estava mostrando? Deus não estava mostrando Babilônia do tempo de Nabucodonosor. Mas o cumprimento desses 70 anos aqui estava falando da Babilônia, não lá do passado, mas a Babilônia, a grande, lá do fim do Apocalipse. Sim, irmãos, Jeremias estava profetizando sobre a Babilônia lá de Apocalipse. Não necessariamente da Babilônia do tempo de Nabucodonosor, ainda que tenham fragmentos que apontassem para isso. Você percebe essa relação profética que Deus está nos dando aqui?
Só que muitos não percebem. Na verdade, quando Jeremias fala de 70 anos da libertação de Babilônia, ele não estava falando de 70 anos necessariamente, ainda que se cumpriu com 70 anos, mas ele estava falando das 70 semanas. Então, o número 70 de Jeremias vai ligar você a justamente o número 70 das 70 semanas, porque Jeremias 25 está falando do cumprimento das 70 semanas. E eu quero mostrar para você que aqui ele vai mostrar que os cálices da ira de Deus vão ser derramados quando se cumprirem estes 70 anos. Isso aconteceu no tempo de Daniel, dos 70 anos, de Esdras, Neemias, de Ciro e de Dário? Não. Mas vão acontecer sim, lá no fim dos tempos. Para complementar isso, eu quero explicar para você sobre os cálices. Verso 15, nós lemos até o 14. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e dará de beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam, tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei para o meio deles. Recebi o cálice, Jeremias, da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado. Daniel não tinha essa visão de Apocalipse sobre a Babilônia, ele não tinha essa revelação. João vai ter e nós hoje temos, mas Daniel não tinha. Por isso que Daniel ele não pôde compreender completamente as questões escatológicas traçando, o momento do fim, mas hoje nós podemos, porque pelo Espírito nós temos essa revelação. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações, o qual o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína e objeto de espanto, de assobio, de maldição, como hoje se vê. E farei do rei do Egito a seus servos, seus príncipes e todo o seu povo, e a todo misto de gente, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, a Asquilom, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Adode, a Edom, a Moabe, aos filhos de Amon, todos os reis de Tiro, os reis de Sidom, aos reis das terras da além do mar, desde Dan até Temã, a Buz e a todos se cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, e a todos os reis de Zinve, todos os reis de Elão, todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto, os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Irmãos, o cálice da ira de Deus não foi derramado sobre as nações, nem sobre a Babilônia naquele tempo. Isso não aconteceu. Percebe que Deus estava profetizando aqui contra todos os reinos do mundo? Isso não aconteceu. Ao ponto que ele fala das ilhas além-mar, que somos nós aqui, irmãos. As ilhas além-mar fala das nossas nações que fomos colonizadas, do novo mundo, como vai ser chamado e tudo mais. Essas são as ilhas das nações que o cálice da ira de Deus vai cair. Mas isso não aconteceu no tempo de Jeremias. Pelo contrário, Deus estava usando a figura da antiga Babilônia para falar do contexto da nova Babilônia que está em Apocalipse. Então, esse é o entendimento que você precisa ter aqui. Então, mostrei para você o complemento da visão Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Mostrei para você que Jeremias capítulo 25 fala não necessariamente daquele tempo da Babilônia, mas fala do fim. Agora, quando eu falei para você daqueles 3 pontos sobre a iniquidade, perdão dos pecados e a transgressão, você precisa entender uma questão muito importante. Por quê? Irmão, ali ele está falando do dia da expiação. Mas antes da gente falar do dia da expiação, vamos entender o porquê da expressão semanas e porquê da expressão 70. Quando você faz a soma 70 vezes 7, você não vai ter o número 490, mas essa expressão semanas, ela vai nos ligar com algumas coisas que são importantes, tá? Vamos lá para a lei, em Levítico 25, você vai entender que ali, na verdade, ele está falando do ano dos jubileus. Em Levítico 25, verso 8, vai dizer o seguinte, preste bastante atenção. Contarás 7 semanas. Olha que legal. Apareceu semanas lá em Daniel, Aquele texto não está para bonito, aquele texto não está sem um sentido, mas ele está aqui aparecendo em Daniel, em Levítico, para que você faça a soma. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos, tá? Aqui você vai ter 49.
Então, 7 vezes 7, 49. Mas quando você tem 70 vezes 7, o que você vai ter? 490. Sim, 490. Sempre quando Deus ele quiser mostrar a sombra das coisas, irmãos, ele vai utilizar um número menor. E a realidade ele vai utilizar um número maior. Vou dar aqui um exemplo para você. Quando você vai para Daniel capítulo 3, a estátua de Nabucodonosor, ela vai ter 60 côvados de altura por 6 de largura. Mas quando você vai em Apocalipse, que vai falar da imagem, da marca da besta, vai falar de 666. Percebe que o 60 por 6 é um reflexo de 666? Assim também, quando você vê que na lei falava de 49, era uma projeção de 490. Na sombra, você contava 7 vezes 7 para dar 49. Na realidade, você soma e você vai chegar à compressão de 70 vezes 7, que são 490. E este 70 vezes 7 fala justamente dessa realidade. Mas o 7 vezes 7 vai falar da sombra que está dentro de um contexto chamado o quê? Jubileu. Diz assim, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, olha que interessante. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar uma trombeta vibrante no dia da expiação, e fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Olha que tremendo, irmãos. Aqui nós temos 49 semanas, 49, falando da semana aqui, e no final dessa data 49, nós vamos ter o quê? O dia da expiação. Então você viu aqui que quando deres 7 vezes 7, vai acontecer uma grande trombeta e vai acontecer o dia da expiação, literalmente falando lá na lei. Mas quando nós vemos na realidade do 70 vezes 7, nós vamos ver que quando dá 70 vezes 7, nós temos 490, perfeito? E nesses 490, nós vamos ver que quando der os 490, então, vai cessar os pecados, cessar a transgressão e dar fim à iniquidade. Percebe que é a mesma coisa na sombra, 7 vezes 7, 49, dia da expiação. Na realidade, 70 vezes 7 vai dar fim aos pecados, fim à transgressão e cessar a iniquidade. É a mesma coisa com outras palavras, sombras e realidades. E aí ele vai dizer o seguinte: santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano dos jubileus vos será, tornareis cada um para a sua possessão e cada um para a sua família. E o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis uvas das vinhas e não podadas. Então, vamos voltar para a sombra. 7 vezes 7, 49. Quando chegasse no ano 49, no 7º mês, no dia 10 desse mês, uma grande trombeta ia ser tocada na terra. E quando essa grande trombeta fosse tocada na terra, um homem portando essa trombeta, que é chamado de Gaal pelos judeus, ele tocava essa trombeta e agora os escravos eram libertos, os pecados eram perdoados e as pessoas agora voltavam para a sua herança, os escravos saíam da escravidão e voltavam para a sua família. Havia esse libertador que fazia essas coisas. Então, nas sombras nós temos 49, e aí depois desse 49, dia da expiação, perdão dos pecados, e aí depois vinha o ano dos jubileus, que vai ser 49, mais um ano, 49 anos, mais um ano, você vai ter o ano 50, que é justamente o ano dos jubileus, que era a libertação dos escravos, era o ano da alegria do Senhor na terra. Agora eu quero que você faça um raciocínio, irmão. Se na sombra nós temos o ano do jubileu depois dos 49, o que nós vamos ter depois de 70 vezes 7, que forma 490? Sim, irmãos, a justiça eterna. E o que seria essa justiça eterna? Irmãos, é o reino de Deus. Lembra que eu falei para você que quando se cumpre 490, 70 vezes 7, vai ser cumprida a visão? Qual era a visão? A pedra vindo do céu, estabelecendo o reino de Deus em Daniel capítulo 2. Nós vamos ver que é o ancião de dias vindo e fazendo justiça aos santos e estabelecendo o reino. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 é justamente
o anticristo sendo destruído e aí se estabelecendo o reino de Deus. Portanto, assim como na lei, quando se formasse o número 49 mais 1, que era 50, vinha o ano dos jubileus, assim também quando você tem 490, que é a realidade, esse um ano vai representar, na realidade, os 1000 anos que tratam do milênio. Isso é a justiça eterna, irmãos, porque o pecado vai ser findado. O povo de Deus agora vai ter de fato a expiação dos pecados. Por quê? Quer dizer que o trabalho de Cristo não foi feito na cruz? Não, não é isso, irmãos. Acontece que quando Cristo perdoou seus pecados na cruz, você foi justificado do pecado. Hoje, o pecado já não é contado mais em você, mas você precisa entender que existem benefícios que foram feitos por meio da cruz, existem benefícios que vão ser feitos por meio da vinda de Cristo. Hoje, nós fomos justificados em Cristo, perfeito? Mas nós ainda temos pecado, nós ainda transgredimos a lei do Senhor e nós pecamos eventualmente. Mas quando fala ali de cessar a transgressão, fala, irmãos, do ato de você não pecar mais. E quando nós não vamos pecar mais? No ato da glorificação dos nossos corpos. Quando Cristo voltar, irmãos, né, o nosso corpo vai ser revestido de glória e nós não pecaremos mais. Esta é a realidade do dia da expiação. E o que acontecia no dia da expiação, irmãos? Nós vamos entender isso aqui olhando para algumas figuras que estão no Antigo Testamento e para algumas figuras que estão lá no Novo Testamento, em Apocalipse e em outros locais. Então, você entendeu o que eu falei ali, né? Que quando se cumpre os jubileus, nós vemos que vai acontecer o dia da expiação. Aquele dia da expiação vai acontecer lá na lei. Você precisa entender, irmãos, que quando acontecia esse dia da expiação lá no jubileu, havia um homem chamado Gaal, no original hebraico nós vamos ver assim, e ele vai tocar essa trombeta e as pessoas vão ser libertas, os pecados vão ser perdoados, né? É o anúncio do perdão dos pecados. Só que essa figura desse Gaal vai aparecer em alguns lugares. Lembra que eu falei para você em Daniel que fala dos de perto e dos de longe? Vamos analisar alguns textos aqui que vão aparecer, tá? Aqui fala do perdão dos pecados, né? Em Efésios capítulo 2, verso 14, vai falar dos de perto e dos de longe que você precisa entender. Em Efésios capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, tendo derribado a parede de separação e a inimizade. Lá em Efésios capítulo 2, verso 12, diz o seguinte para você entender essa relação dos pertos e de longe. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E no verso 17, e vida evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois família de Deus. Lembra que eu falei para você, irmãos? Tá? Você precisa entender melhor sobre as duas casas. Que Daniel ele estava orando pelos de perto e os de longe. Os de perto eram aqueles que estavam em Jerusalém, que estavam debaixo da primeira aliança. E os de longe são aqueles que foram mandados embora e perderam e não estavam mais na primeira aliança. Agora Deus chama os gentios e Paulo vai dizer que os gentios são aqueles que estavam longe. Por que eles estavam longe? Porque os gentios não estavam. Eles não tinham um templo, eles não tinham um sacerdócio, eles não tinham aliança com Deus. Deus agora traz aqueles que estavam longe, ou seja, os gentios, e traz aqueles que estavam perto. Os dois vão ser unidos por meio de Cristo e vão formar apenas um corpo. Os de perto, judeus, e os de longe, gentios, né, vão ser trazidos novamente e vão formar um corpo só. Essa é a relação que nós vamos ter lá em Daniel capítulo 9, onde vai falar daqueles que estão perto, daqueles que estão longe. Você consegue perceber, irmãos, que Deus ele está restaurando aqueles que estavam longe? Um dia eles estiveram perto.
Eles estiveram perto um dia porque o reino de Israel era composto de 12 tribos. Mas quando, né, Salomão ele peca, transgredindo os mandamentos de Deus, Deus ele vai dividir o reino de Israel em duas casas, a casa de Israel e casa de Judá. E a casa de Israel, composto de 10 tribos, vai ser atirada das nações, e essa casa de Israel agora vai ser misturada com muitas nações e vai se tornar nações. Deus manda a casa de Israel como, né, hebreus, e agora ele busca esses que agora se misturaram nas nações, a casa de Israel que vem, estando longe, agora ela vai chegar perto e vai se tornar um com aqueles que estavam perto, por meio do sangue, por meio do Espírito. Então, quando Daniel ele ora para aqueles que estão longe, é pela unificação. Aqueles que um dia foram mandados embora, eles estão sendo buscados novamente. E Oséias vai dizer, né, o povo que não era chamado de povo, agora vai ser retornado como sendo chamado de filhos de Deus. Não mais como sem povo, mas vai ser chamado de filhos de Deus, tá? Você precisa estudar as duas casas para entender isso melhor. E agora, lembra que eu falei para você que as 70 semanas fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade? Irmãos, Deus ele está pegando os judeus e agora esses gentios que estavam longe, está fazendo deles participantes da mesma cidade, da mesma cidadania. Por isso que no verso 19 vai dizer o seguinte, assim já não sois estrangeiros. Irmãos, nós não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e sois famílias de Deus. Essa palavra concidadãos aqui, irmãos, fala que nós temos a mesma cidadania. Esta é a cidade de Deus. Deus está fazendo tanto judeus quanto gentios, os que estavam perto porque conheciam a Deus e os que estavam longe porque não conheciam, agora serem habitantes de uma mesma cidade. Qual é essa cidade? A Nova Jerusalém. Nós hoje, por meio do sangue, do Espírito de Cristo, nós, judeus e gentios, somos participantes de uma mesma cidade. Por quê? Tanto judeus e gentios vão receber do mesmo perdão dos pecados. Daniel, ele não tinha o conhecimento pleno disso. Mas aquilo que Daniel falou lá, Paulo vai responder aqui segundo o Espírito e o entendimento que ele tinha em relação à manifestação, né, e a união de judeus e gentios que estavam separados. Então, qual é o povo de Daniel? Irmãos, em Daniel capítulo 12 vai dizer assim, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, né, será um tempo de grande tribulação, mas muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Todos aqueles que estiverem escritos no livro da vida ressuscitarão para a vida eterna. Então, o povo de Daniel, irmãos, são todos aqueles que fizeram parte do povo de Deus, sejam os da antiga aliança, sejam os da nova. Todos aqueles que estão escritos no livro da vida vão ressuscitar e são considerados como o povo de Daniel. Então, quando você vê lá que a iniquidade vai ser cessada nas 70 semanas, é a ressurreição. O corpo que vai ser glorificado e agora vai ser como a imagem do Senhor. Tanto judeus quanto gentios que agora por meio do sangue e do corpo de Cristo vão fazer parte de uma mesma habitação que trata para nós do quê? Da Jerusalém do Alto. Então, quando ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre a tua cidade, é para o quê? Para estabelecer a realidade das coisas, não necessariamente as sombras. E aí, olha o que Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 11, no verso 25, sobre todo Israel. Lembra que eu falei para você, irmãos, que Daniel estava orando por todo Israel, os de perto e de longe? Aqui eu mostrei para você que os de perto são judeus e os de longe são gentios. E Paulo agora ele vai mostrar mais uma revelação lá em Romanos sobre isso. Porque diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, ou seja, falando da casa de Judá, judeus, até que haja entrado a plenitude dos gentios, os que estavam longe, né? E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. E olha onde está dizendo o verso sobre as 70 semanas que nós vimos lá, dos pecados, né, sendo perdoados. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tiver tirado os seus pecados. Lembra que eu falei para você de todo Israel? Está aqui. Todo Israel. E esse todo Israel fala dos de perto e dos de longe, ou seja, gentios que agora se achegaram e tiveram a cidadania de Israel e judeus que estavam perto porque tinham a aliança do Senhor.
E aí vai dizer, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Como Deus ele tira os pecados dos homens? É através de Cristo. Mas eu falei para você que existem benefícios por meio da morte e ressurreição de Cristo. E existem benefícios na vinda de Cristo. Então, judeus e gentios, unidos em um mesmo corpo, formando todo Israel, estes agora vão ter o quê? O seu pecado cessado, acabado, no sentido deles não pecarão mais, não no sentido de justificação, porque nós fomos justificados pela ressurreição e morte de Cristo, mas no sentido de que o pecado de fato vai ser tirado, porque a nossa carne terrena vai ser glorificada e você não pecará mais. E este texto de Romanos que nós lemos, Paulo vai tirar da onde? De Isaías 59. Porque vai dizer o seguinte, Isaías 59, verso 20. Virá o Redentor a Sião, aos que de Jacó se converterem, diz o Senhor. O que ele fala lá? Virá o libertador a Sião, né? E ele apartará as iniquidades de Jacó. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar as suas iniquidades. Lembra que eu falei para você que no ano dos jubileus havia uma pessoa que tocava trombeta e ela se chamava Gaal? Veja o nome desse Redentor aqui. O nome dele é exatamente Gaal. Gaal significa aquele que traz o preço da libertação. E qual era o preço da libertação, irmãos? Primeiro você precisa entender qual é a dívida. Irmãos, a dívida é o pecado. E o pecado só pode ser perdoado por meio do sangue de Cristo. Então, esse libertador que está trazendo o preço do resgate, que está tocando a trombeta da libertação, que está libertando os escravos, é exatamente Cristo que vem como libertador para apartar as iniquidades de todo o Israel, os que estão longe e os que estão perto. E aí Deus, o Pai, vai falar para esse libertador o seguinte: quanto a mim, verso 21, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para todo o sempre. Em Romanos vai dizer, né, esta é a minha aliança quando eu tirar os seus pecados. Porém, essa expressão não vai aparecer em Isaías, tirar os seus pecados. Mas aqui vai falar, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Qual é a aliança que o Senhor faz com esse que vai receber a libertação? O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras. Então, a aliança que está aparecendo aqui, que Deus vai fazer com o povo, é o espírito que está sobre esse homem. E este homem é o proclamador do ano dos jubileus. Só que este proclamador aqui, irmãos, é aquele que revela não as sombras, mas a realidade do ano dos jubileus. Então, ano dos jubileus literal, havia um homem que quando se cumprisse lá 49 anos, ele libertava as pessoas da escravidão, de fato, da escravidão literal. Mas quando se completarem 490, nós vamos ver que o verdadeiro Gaal, que é Cristo, ele vai vir e vai libertar a Jacó das suas impiedades. E aqui está tratando do quê? Daquilo que nós falamos, de cessar a iniquidade, acabar com o pecado e, né, cessar a transgressão. Mas quem é esse homem? Vamos ver, Isaías 61. Percebe que ele falou lá, né, o meu espírito que eu pus em ti, as minhas palavras que pus na tua boca, esta é a aliança. E aqui em Isaías 61 ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Agora o filho falando que o Espírito de Deus está sobre ele, que nós vimos que em Isaías 59 fala que Deus colocaria o Espírito sobre aquele. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e proclamar a libertação aos cativos, e impor liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Irmãos, aquele Gaal que recebeu o Espírito do Senhor é o mesmo que está aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Cristo vai dizer que ele é este homem e é o cumprimento dessa promessa. Cristo veio como aquele que tinha o Espírito do Senhor e agora ele vai libertar as pessoas da sua escravidão. Ele vai libertar os homens do jugo da escravidão. E na realidade ele vai estar tirando as pessoas, né, do cativeiro da morte e do pecado e levando para a realidade que vai estar aonde? No reino de Deus. Assim como Gaal libertava o povo para a liberdade na literalidade, Cristo tira o povo e leva o povo para onde?
para a realidade que é o reino de Deus, libertando das trevas de Satanás e libertando eles, levando eles para a realidade do amor de Deus no seu reino, tá? Então essa é a realidade, irmãos. É o cumprimento do ano dos jubileus que vai estar se cumprindo ali no 70 vezes 7. E para nós finalizarmos aqui, vou falar rapidamente aqui do dia da expiação e você vai ver quando vai se cumprir Jeremias e quando vai se cumprir as 2.300 tardes e manhãs. Em Daniel 8, que foi a profecia que nós falamos, da visão de Daniel 9, veja o que é dito aqui. E ele me disse até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta expressão, santuário será purificado, que fala aqui das 2.300 tardes e manhãs, ela vai ser um link para nós para o dia da expiação. Por quê? O dia da expiação, irmãos, era o dia mais importante das celebridades das festas de Israel. Por quê? O povo ele precisava passar pela Páscoa, pelos pães ázimos, pelas primícias, e depois de passar pelas primícias viria o Pentecostes, e depois do Pentecostes, dali mais ou menos 4 meses, nós tínhamos o dia das trombetas, e aí depois de 10 dias, no dia 10 do mês 7º, nós tínhamos o dia da expiação. E eu falei para você que quando chegava o ano 49 ali, nesse ano 49 tinha um dia da expiação, onde passaria uma grande trombeta pela terra. Só que o que acontecia no dia da expiação? Né? Arão entraria no santuário como uma figura de Cristo. Hebreus vai dizer o seguinte, irmãos, que Cristo ele ascendeu até os céus e assentou à destra de Deus, tá? O dia da expiação ele tem uma tipologia de 2.000 anos. Como assim uma tipologia de 2.000 anos? Porque, irmãos, quando Cristo ele ascende até os céus, era representado quando Arão ele entrava naquele Santo dos Santos no dia da expiação. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, você está vendo uma imagem de Cristo indo até o céu. Porque lá no céu que está o Santo dos Santos. Porém, se a imagem de Cristo entrando no céu era representada pelo sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, o que representa a saída do sumo sacerdote do Santo dos Santos? Exatamente o que você pensou. É a vinda de Cristo saindo do Santo dos Santos e vindo para levar o seu povo para onde? Para o ano dos jubileus. Cristo entrou no Santo dos Santos, esteve à destra de Deus, mas um dia ele vai voltar, irmãos. E quando ele voltar, o seu trabalho lá no tabernáculo celestial vai ter sido finalizado. Então, os pecados, de fato, agora vão ser cessados, acabados, terminados. Por quê? Cristo ainda está lá, intercedendo diante do Pai por nós, porque nós ainda pecamos, transgredimos e tudo mais. E aí vai dizer, né, que o santuário vai ser purificado depois que ele sair de ter feito toda a expiação. Levítico 16, verso 15, vai dizer o seguinte. Diz o seguinte, depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Lembra do bode do cordeiro? Daniel capítulo 8. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim farás a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e da mesma sorte falar pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação do santuário, até que ele saia depois de ter feito a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, eu mostrei para você que lá nas 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Olha onde isso vai aparecer aqui. Assim, farás a expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Só que enquanto ele está lá fazendo, né, a purificação dos pecados e do santuário, o que diz assim? Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário. O que significa? Que nenhum homem vai ascender até o lugar onde Cristo está enquanto ele está fazendo a propiciação. Mostrando que hoje nós não, né, ascendemos ao céu com Cristo nesse sentido. Porém,
o que diz aqui? Até que saia depois de ter feito a expiação por si mesmo. E pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Um dia Cristo vai voltar. Então ele vai vir com todo esse trabalho da purificação do tabernáculo sendo feita. Aí se cumprirá o contexto das 2.300 tardes e manhãs que nós entendemos ali atrás. Só que você sabia que essa expressão vai aparecer lá em Apocalipse e vai trazer a realidade para nós do dia da expiação? Tendo em mente as 70 semanas que eu falei da expiação lá, que vai cessar o pecado, cessar a iniquidade e a transgressão, e eu mostrei para você Levítico 16 da purificação do tabernáculo e de que nenhum homem poderia entrar no tabernáculo enquanto não se cumprisse, né, a purificação dos pecados. Veja o que acontece aqui em Apocalipse capítulo 15. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha só, santuário é o tabernáculo. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecentes e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o que vai acontecer? O santuário então se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Você consegue perceber a relação aqui que Deus está nos dando? Na lei dizia que ninguém poderia entrar no tabernáculo enquanto não se cumprisse a propiciação. Aqui em Apocalipse está dizendo que ninguém vai entrar no tabernáculo enquanto não se cumprirem os 7 flagelos. Sabe por quê? Porque esses 7 flagelos é o dia da expiação. Irmãos, lá na lei mostrava que o propiciatório ele tinha que ser aspergido 7 vezes. Era como se quando Cristo morresse, o seu sangue tivesse sido aspergido no propiciatório 7 vezes. Mas o sangue que Cristo derramou para os santos é bênção, salvação e justificação. Mas o sangue derramado de Cristo para o mundo vai ser o quê? A ira de Deus. Para a igreja, o sangue é bênção. Mas para o mundo, o sangue é o quê? É a ira de Deus que vai ser cobrada em 7 cálices da ira de Deus. Lembra que eu mostrei para você que nos 70 anos, Deus ia castigar todas as nações com os cálices da sua ira? Nós vemos que em Levítico é dito que ninguém pode penetrar no véu enquanto a purificação não for feita. Nas 2.300 tardes e manhãs fala que quando esse tempo se cumprir, o santuário será purificado. Em Apocalipse vai dizer que enquanto os 7 flagelos das taças de Deus não forem derramados, ninguém pode entrar no tabernáculo. Por quê? Porque para o mundo, a aspersão do sangue de Cristo vai ser 7 cálices da ira de Deus, que vai estar lá em Jeremias capítulo 25, que fala dos 70 anos. Ali está o quê? O cumprimento dos cálices da ira de Deus, e ali também está o cumprimento do dia da expiação, que para o mundo é perdição, mas para a igreja é absolvição. Enquanto o mundo vai estar recebendo os cálices da ira de Deus, a igreja vai estar sendo ressuscitada, os pecados vão estar sendo desfeitos e a transgressão vai acabar, porque nós seremos glorificados. Amém, irmãos? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham entendido. É necessário um pouco de leitura para entender com mais calma, mas eu espero que você possa compreender, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo aqui no curso Escatologia Revelada do irmão Tiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Tchau, tchau.